Olá, boa noite, gente. Estamos aqui gravando para vocês um novo programa. Programa que vai dar o que falar. Com certeza. Sejam bem-vindos ao novo episódio do nosso Pod Saúde Consciente. E hoje nós temos um convidado muito especial, né, amiga? Demais. Estávamos ansiosíssimas por esse episódio, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa emocionada, né? A pessoa aqui é intensa. E eu me segurei a semana inteira para não falar o nosso convidado que vinha aqui gravar o programa de hoje. Bom, eu vou falar sobre o tema do podcast depois, né? Vou parar de fazer mistério. Fala sobre ele primeiro. Vou falar sobre ele, vamos lá. Gente, nosso colega médico, que eu tenho um orgulho muito grande de ter como parceiro de trabalho, que tem uma atuação linda, que vem desmistificando e ressignificando muita coisa aqui no estado de Alagoas. E vem ajudando a fortalecer algo que eu sempre prego. Então, se é para falar de competência... Vamos falar do Dr. Tiago Almena. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Bem-vindo, viu? Vou falar um mini currículo do Dr. Tiago. Ele é médico especialista em medicina do esporte, diretor médico do Instituto Tiago Almena, diretor médico da Federação Alagoana de Futebol, pai da Sofia, 8 anos, e da Isabela, de 2 anos, e marido da Bia. Marido da Bia. As 3 últimas são as mais importantes. Com certeza. Mas eu preciso falar outra coisa sobre o seu currículo. As pessoas têm uma falsa ideia, quando a gente fala em medicina do esporte, que é um médico que cuida de atleta. Verdade. Dr. Tiago é especialista em obesidade e performance, reposição hormonal, né? E a gente veio justamente falar sobre esse tema, porque saiu recentemente uma resolução, né, falando que o CFM proibindo os médicos de prescrever hormônios anabolizantes para fins estéticos. Esse tema é gigante. E o pior, De performance, para ganho de massa muscular, como se ganho de massa muscular fosse uma coisa estética, pejorativa ou estética, né? Então, o que é pior? Nós temos uma doença com CID, chamada sarcopenia, que é basicamente a deficiência de massa muscular e de força. E o CFM, ele erroneamente, esse ponto do pronunciamento do CFM, totalmente errado, né? Querendo dizer que ganho de massa muscular é relacionado com estética, relacionado com coisa fútil, coisa superficial, e que não carece do cuidado que a gente tem certeza aí que é preciso, né? Então, assim... eu entendo por parte o posicionamento do CFM, discordo de algumas partes, né? Entendo o que é que está por trás no sentido de cuidado com alguns excessos que de fato estão acontecendo. Então é bom que você que está em casa entenda que o uso de substâncias veterinárias não tem nada a ver com o uso clínico de anabolizante. Então substâncias como trembolona, boldenona, primobolan, substâncias que não existem em farmácia, que o médico não consegue te dar uma receita para você comprar no balcão da farmácia, não é isso que a gente está falando. Isso não é o uso clínico do anabolizante. Nós estamos falando de substâncias que diminuem risco cardiovascular, como a testosterona. A testosterona do homem, quando baixa, aumenta o risco de infarto, AVC e doenças metabólicas. Da mulher também. Da mulher também. Então, nós estamos falando de substâncias que melhoram a densidade óssea, tratamento de osteoporose, né? Nós estamos falando de substâncias que melhoram massa muscular. Doenças consumptivas. Doenças consumptivas. Veja, da onde vem o anabolizante? Você que está em casa. Da onde vem o anabolizante? Vem da necessidade de uma pessoa que está numa cama de hospital ter massa muscular. Então, uma pessoa que está numa fase terminal de AIDS, uma pessoa que tem uma hepatite C terminal, doenças consumptivas, que fazem com que o indivíduo não consiga tomar banho, escovar os dentes sozinho. Você dá dignidade para essa pessoa quando você permite que ela vá ao banheiro sem precisar de alguém. Então é daí que vem o anabolizante, né? E aí é óbvio que isso é o extremo da doença. No meio do caminho tem aquela pessoa de 60 anos que vai perdendo massa e força muscular e acaba caindo, fraturando o fêmur e ficando em cima de uma cama. Então a gente tem que tratar essas pessoas melhorando a massa muscular delas, melhorando a força muscular. Então, essa parte do pronunciamento do CFM, para mim, foi catastrófica. Você criminalizar o ganho de massa muscular. Faltou raciocínio clínico, né? Quando a gente se posiciona contra ou a favor de qualquer coisa, é necessário raciocinar. Não colocar tudo dentro do mesmo bolo, dentro do mesmo pacote. Exato. Não dá para generalizar, né? Medicina todo mundo tem que ter o exercício clínico na medicina.
Se você deixa de raciocinar e coloca aquilo ali como uma lei absoluta, você começa a cometer várias gafes, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente precisa, na verdade, com isso, fazer um movimento, porque só nós mesmos, como médicos, né, que temos esse poder. E eu acho que o que faltou foi exatamente isso, né, que vocês estavam comentando agora. Essa resolução, ela foi necessária, como o Tiago falou, né, porque realmente assim tem muita coisa aí que está sobre, enfim, né, sendo muito exagerada e tudo mais, mas precisou trazer um pouco mais de detalhes, né, sobre as doenças, sobre as necessidades, o que realmente é somente estética, porque eu acho que nem dá para a gente também ter essa dissociação. O que é o uso estético? O que é o estético, não é verdade? Possível. Sem fugir desse início do nosso papo, falando ainda sobre essa questão de massa muscular, densidade óssea, né? Gente, são órgãos, são sistemas e anabolizantes tratam esses órgãos e sistemas. É medicação, né? Medicação. Então, comprada em farmácia com receita, com exatamente, dose estabelecida e tudo mais. Né? Exatamente, é medicação. Agora, o X da questão é saber usar e saber indicar. É real, é muito real. O X da questão é não estudar. Exatamente. Sabe quando é que eu vou falar de inseminação artificial? Nunca, velho. Eu não estudo, não tenho a menor ideia de como é que faz, velho. Não sei. Eu não vou dar pitaco em algo que eu não domino. Anabolizante é a mesma coisa. Ah, mas não tem literatura. Tem muita literatura sobre anabolizante. Só que você não estuda por quê? Não é da sua Porque área. Não é da sua área. Então, quando é que a gente vai ler sobre cirurgia cardíaca? Qual é o tipo de anastomose que tem um melhor resultado daqui a 20 anos? Eu não sei. Agora... Nem precisa saber, né? Não preciso saber, pô. Agora, o cara agora, anabolizante tem muita literatura. Me espanta as pessoas dizerem assim, faltam estudos para segurança. O cúmulo da falta de conhecimento, o argumento de que não tem embasamento científico. É você, assim, dar um tiro no próprio pé. Porque se o próprio paciente leigo quiser, ele pesquisa e ele acha o embasamento. A internet está ali, né? Não é difícil de achar. Se pesquisar, acha. E nenhum médico tem a obrigação de saber tudo, mas cada médico tem a obrigação de saber sobre aquilo que ele faz, né? E é fato, tem muito profissional de má qualidade, como em toda a área, né, que está prescrevendo de forma ruim. E aí termina que bons profissionais vão pagar um preço, os profissionais e os pacientes. Né? E os pacientes. Porque quem mais sofre são os pacientes. Os principais. Toda essa confusão decorre de uma falta de discernimento entre o uso e abuso das substâncias. Então, existe o uso clínico e o abuso, né? Então, você usar uma substância para cavalo é abuso, não é uso clínico, né? Não tem... Trembolona é uma droga hepatotóxica, nefrotóxica, neurotóxica, cardiotóxica. A trembolona faz o cara que tem qualquer predisposição, faz ele ter um surto psicótico, né? Exatamente. Então, assim... E você pega a estatística, mais de 50% dos usuários de anabolizantes usam trembolona. Mas sabe por quê? Porque 90% dos usuários de anabolizante não passam com médico. Com médico. Exatamente. Então, você tem o grosso, onde a treta reside, não passa na mão do médico. E aí todo mundo vai para a TV e fala, porque anabolizante causa infarto. Cara, a pergunta que deve ser feita, você que está em casa, quando alguém fala isso, qual é a droga e qual é a dose? A pessoa tem que dizer. Não adianta dizer anabolizante faz mal, porque é uma classe muito ampla. Eu quero saber qual é o estudo que mostra que testosterona aumenta o risco cardíaco, qual é o estudo que mostra que testosterona aumenta a chance de ter câncer de fígado, né? Mas é difícil, né? Mas eu já ouvi falar que a curma causava câncer de fígado. Pois é. A diferença vem a questão vem desse negócio, dessa relação uso e abuso, que até os nossos colegas médicos, quando vão falar contra, eles confundem uso e abuso. Eles dizem assim, os estudos mostram que testosterona causa hipertrofia de ventrículo. Beleza, qual é o estudo? Eu sei qual é o estudo. E qual é a dose desse estudo? 900 miligramas de testosterona por semana. 9 vezes uma dose de reposição. Então, assim... Gente, tirando da classe do anabolizante, se a pessoa tem diabetes e usa insulina numa dose X e usar 5X, vai fazer mal. Pois é. Exatamente. A diferença é saber usar a dose certa, né? Mais uma vez, aquela história da indicação. E aí, eu vou levantar outra polêmica dentro desse assunto.
A gente tem aí uma substância maravilhosa que foi criada na medicina para tratar uma patologia que gera um prejuízo na qualidade de vida gigantesco na vida das mulheres, né? Que é a endometriose, que é um hormônio, né? Um progestágeno com efeito androgênico. Ele trata a doença, desde que bem indicado, inserido num contexto adequado, e erroneamente ele foi apelidado de chip da beleza. E aí, agora está proibido usar gestrinona, minha gente? Para endometriose, porque ele ganhou o nome de chip da beleza? É uma consequência. Se você treinar, fizer dieta, você vai ficar com um corpo bacana. Mas também, se você não fizer nada disso, os seus exames vão ficar uma bagunça e você não vai ficar bonita. Então, assim, você bota um nome desse, um hormônio que tem um potencial terapêutico gigante, e aí vem o CFM e proíbe o uso do hormônio para fins estéticos. Até onde é estético? Até onde é estético. Né? E o que será que vai acontecer com a estética em todos os campos da medicina? Será que uma mulher só vai poder colocar uma prótese se ela tiver um câncer de mama e precisar fazer mastectomia? Exatamente. Se ela achar que a mama dela é pequena e quiser aumentar, será que ela não vai poder em breve colocar uma prótese? Porque cirurgia tem muito risco. Né? Mas assim, só quem sabe a dor é quem sente. É verdade. A dor da pessoa pode ser estética. Será que a estética íntima vai sumir? Porque é estético? Porque é estético. Será que os diversos procedimentos aí, Cirurgia dermatológicos, preenchimentos, peelings, harmonização, liftings, glúteo. será que isso vai sumir porque é estético? Será que a medicina vai se evadir da estética e vai deixar que outras pessoas tomem conta? Porque o médico não pode falar de estética. O que você acha que vai acontecer se um médico, com esse pessoal que faz uso de anabolizante mesmo, até para que é por estética, vamos dizer, por exemplo, um atleta de bodybuilding, que hoje é um esporte que é gigantesco, não é mais como era antigamente. E no bodybuilding não existe doping. Então não é infração ética você usar hormônio no bodybuilding, como é no futebol, por exemplo. O que é que vai acontecer com esse cara se ele não tem um médico para assessorá-lo do ponto de vista de cuidados? Vai usar no mercado negro, substância péssima, então, de qualquer jeito. Esse é um debate que é uma treta pesada, porque esse debate é exatamente contrário ao posicionamento do CFM. O posicionamento do CFM é claro, dane-se o cara do bodybuilding. Não é para médico mexer com isso. Não pode uso estético. Aí a gente pergunta, esse cara vai fazer o quê? Vai ser marginalizado, né? Na psiquiatria existe uma coisa chamada controle de danos com o dependente químico. É aquele negócio assim, ó. Você vai, ao invés de você fumar crack, fume isso aqui que tem um potencial lesivo menor. Aí o cara vai dar o quê? Isso é discutível, tá? Não estou falando que concordo. Mas o controle de danos dentro da medicina é algo que existe. O que é menos pior. Sim, o que é menos pior. Aí a pergunta é, esse cara que é um atleta, que não está cometendo nenhuma infração ética, porque o esporte dele não tem antidoping, ele vai usar uma substância. É melhor ele pegar uma receita e comprar na farmácia ou ele comprar vindo do Paraguai? Cheio de metal pesado, cheio de contaminante, cheio de coisa que coloca a saúde dele mais em risco. Sem acompanhamento. Sem fazer exame. Então, assim, você está basicamente negando a assistência médica a esse cara. Né? Esse é um debate gigantesco. O debate da estética. O que é que vai acontecer? Será que os nossos colegas cirurgiões plásticos têm que colocar o gato em cima do telhado? Porque eles podem ser os próximos. É bem por aí. Não pode ter cirurgia mais para estética, porque cirurgia tem risco. E peraí, viu? Deixando bem claro que a gente está debatendo aqui sobre esse tema que é gigantesco, porque afeta várias áreas da medicina e vários perfis de pacientes, mas o perfil do paciente do Dr. Tiago são pessoas normais que querem saúde. Eu não tenho obesidade, performance. Eu não trato nenhum bodybuilder. Eu tô falando Apesar que quando você falou de bodybuilding, muitos. É da sua área, você se especializou em medicina do esporte. E bodybuilding é esporte. Qualquer pessoa está convidada a passar o dia sentado na recepção da minha clínica e vai ver. Não tem nenhum bodybuilder. 95% dos meus pacientes hoje são obesos. São pessoas doentes. Eu não tenho paciente estético. Só que o paciente obeso pode precisar de hormônio para obesidade. O obeso precisa de hormônio. E por falar em obesidade, a gente sabe que é uma doença que virou, né, assim, uma pandemia mundial. E aí como é que a gente vai tratar? Vai olhar para esse paciente? Usar hormônio para o paciente obeso é estético? Não é? É terapêutico. Pois é. Porque vai emagrecer, vai mudar a estética dele. Mas a obesidade é uma doença. E quer ver outra treta? Mas enquanto estiver no limite de normalidade, não pode repor. Qual é o limite de normalidade para homem hoje? Porque você tem, a SBEM fala que é 200.
A Sociedade Europeia de Endócrino fala que é 300. A Sociedade Europeia de Urologia fala que é 350. Um estudo da Austrália, recentemente, com diabéticos, acompanhamento de 5 ou 10 anos, não me engano, mostrou claramente, duplo cego, randomizado, né? Mostrou que homens com testosterona abaixo de 450 têm mais chance de evoluir do pré-diabetes para o diabetes. Abaixo de 450. Para eles, deficiência de testosterona é abaixo de 450. Então, o que é que a gente vai seguir? O valor laboratorial. Esse laboratório tem um valor, o outro tem outro. Então, eu vou mandar o paciente para o laboratório que eu quiser para poder usar o valor do laboratório. Não tem nexo. Raciocínio clínico. Não. Primeiro que as Fora pessoas... os perfis de cada paciente, né? Como você falou aí. Né? É o diabético, é aquele paciente. Cada um tem sua individualidade. Exatamente. Não tem como. É bem complicado isso aí, porque até os próprios médicos, a grande maioria, eles perderam um pouco do senso para avaliar exame de laboratório, né? Porque Deus não desceu do céu, veio aqui na Terra e disse assim, pessoal, o zinco, ele tem que estar entre 70 e 120. A gente sabe que aquilo ali é um estudo, né, num determinado período de tempo, da maioria das pessoas, a curva de Gauss, exatamente. E o que é que a gente tem hoje? A gente tem hoje um mundo muito estressado, as pessoas com sobrepeso, não é você olhar e ver obeso, é percentual de gordura, tem muita gente magra com percentual de gordura elevadíssimo, isso é doença e está inserido na obesidade, né? Então, a gente sabe que essas pessoas, elas têm um nível de inflamação muito alto, elas têm, os receptores hormonais não estão bacanas para funcionar. Não. E aí, aquele exame de sangue periférico não vai dar a realidade do hormônio, é uma baixa especificidade. Saber analisar clinicamente é fundamental. Então, quando você pega aquilo ali como uma lei e fala, não, a testosterona é normal de 200 a 500 e a sua está 300, está ótima. Não está. Você tem que ter todo um raciocínio por trás. Já tem literatura mostrando, dividindo os valores de normalidade em quartis e mostrando o seguinte, quem está no quartil superior, de 700 a 850, tem menos risco cardiovascular. Sim. Ponto. Quem está no quartil inferior, mas está todo mundo normal. Tá todo mundo normal, entre 300 e 900. Só que quem está entre 300 e 450, infarta mais e tem mais diabetes do que quem está entre 750 e 900. A literatura mostra isso hoje claramente. Aí agora a gente vai falar uma palavra que é melhor falar do capeta do que essa palavra. Modulação hormonal. Foi como chamaram isso. Foi como chamaram isso no começo. E gerou um problema muito grande, né? Modulação hormonal. Que é basicamente o quê? Você pegar esse cara de 350 e levar ele para 900. Que está dentro da normalidade, né? Dentro da normalidade. Eu nem gosto de usar essa palavra porque ela é tão estigmatizada que eu nem gosto de falar. Mas assim, a literatura mostra hoje que, de fato, você pegar esse cara com 350 e levar ele para 900, tem benefício. Sim. Quem vai pedir desculpa às pessoas que... E dentro da referência da mulher, a mesma coisa. Se você deixa ali mais perto do superior, ela vai se sentir muito melhor, reduz risco cardiovascular, risco de osteoporose, né? Não é só tratar, gente. Previne. A gente sabe que uma reposição hormonal bem feita numa mulher na menopausa, na perimenopausa, dá toda essa assistência, aumenta. A última vez que eu fui no congresso de reposição hormonal feminina, para tratar a menopausa, estava bem claro os estudos lá. Vai aumentar a expectativa de vida da mulher livre de problemas cardiovasculares em 4 anos. Porque a mulher, quando entra na menopausa, ela começa a infartar igual o homem, né? O homem infarta igual a mulher, quando entra na menopausa, ela infarta igual o homem. É cardioprotetor. Porque os hormônios dela baixaram. Aí, hormônio causa câncer. É uma treta. Não, e falando ainda dessa história da modulação hormonal, Tiago, se o paciente faz uma dieta cetogênica, o paciente vai estar modulando insulina através da dieta. Qual é o crime? Insulina é o quê? Hormônio. Se você dorme bem, você está modulando cortisol. Vou jogar outra polêmica aqui. Joga na mesa. Semana eu vou jogar. O que mais me indignou, assim, né? Tudo isso me indignou, mas imagino vocês trabalhem com isso. Mas o que mais me indignou foi exatamente, depois dessa publicação da resolução do CFM, outros conselhos de outras profissões da área de saúde, não médicas, exatamente que eles estão aptos a aproveitar a oportunidade, né? Médico não pode prescrever, mas a gente pode.
com fins estéticos. Então, assim, gente, isso é Esfregou muito na nossa cara, grave. não E foi? o comunicado foi exatamente esse, porque continha no comunicado o seguinte: É é um isso. comunicado da Associação Brasileira de Harmonização Orofacial, Orofacial, que é vinculada ao CFO, ao Conselho de Odontologia, né? O comunicado dizia basicamente assim, em outras palavras, ó, se os médicos foram proibidos aqui, Problema tá deles. valendo. Não é não, viu? Inclusive para Pode vir. estética. É. Inclusive, procure nós, porque Eram já que esses seu os médico, termos já que seu usados. médico não pode mais Né? prescrever, procura a gente que a gente Não, prescreve. isso é muito grave, minha gente, porque assim, isso vem de Eu base. tô rindo, mas é de nervoso. Né? Né? Então, assim, o médico tem a base da fisiologia orgânica geral. Né? Então, assim, é para ter, né? Mas, assim... e aí, assim, aí a gente vem para um outro cenário, que é o cenário das complicações. Então, não é só fazer e tchau. A gente vê, infelizmente, muito isso. Né? É prescrever, é colocar um implante, você vai... gente, trabalho com reprodução, eu recebo o paciente, colocou um implante em outro país e veio e tá Sabe tudo nem certo. o que tem no implante. Né? Então, assim, né? E aí, né? É E se tiver uma complicação, o que é que você vai fazer? É Seu médico não complicado. tá É aqui. complicado porque Então, a gente sabe que o assim, hormônio não é... isso com médicos. Imagine com outras Imagina. profissões que não vão saber manejar complicações. Isso é o mais grave de tudo. Porque o X da questão é aí, né? É um medicamento, né? E como todo medicamento, precisa ter um nível de conhecimento muito grande para que aquilo só traga benefícios, sem malefícios. A gente sabe que vai mexer no hematócrito, que vai mexer no nível de colesterol, né? Então, a gente tem que ter uma contextualização dessa prescrição, inclusive com o estilo de vida do paciente, para o negócio dar certo. É como a gente diz em UTI, na época que eu dava plantão de UTI, né? Só passa acesso central quem sabe drenar tórax. Então, assim, Exatamente. você quer mexer com a coisa, então saiba mexer não só com a coisa, mas com as consequências. Né? Todas, Então, você quer colocar um implante, tem que saber tratar uma celulite. Tem que saber drenar um abscesso, porque pode ser que infeccione. Isso. 1%, vamos dizer, mas tem a complicação, né? E é isso, cara. A gente, agora o que, é que vai acontecer? A gente vai ficar O manejo refém. dos efeitos colaterais, dos efeitos adversos. Tem que ficar né? refém. No final das entendeu? contas, Tiago, assim, a discussão é válida, porque... Ah, mas o isso é público novidade, não é não, ozônio. de- Todo mundo pode mexer com ozônio, menos médico. Exato. Pronto. É tenso. Tá? E cada vez mais a gente vai sendo jogados. É tenso. Porque o que está faltando é justamente que os médicos se unam. Né? Parece que está existindo aí, tem muito conflito de interesse por trás, não existe união da classe, mas as outras sociedades estão se aproveitando disso. E são muito mais Né? unidas, né? Entre O elas, com nosso, certeza, o isso é nosso nítido. motivo principal de estar aqui é informar as pessoas, trazer um raciocínio, um senso crítico para que elas possam fazer escolhas e não estigmatizar um tratamento que pode ser potencial para suas doenças. Isso, é isso. Doenças instaladas e doenças que vão se instalar com o tempo. O mundo está envelhecendo. Você diz muito, 50 anos são os 25 de antigamente, né? Mais ou menos assim que Os você 50 fala. são os novos 20. Pois é, os 50 são os novos 20. Eu vi uma mulher de 80 anos, eu disse, mira nessa mulher, eu vou ser assim quando eu crescer. Na musculação maravilhosa, e vou mesmo. Pra estética, não, porque na hora que eu precisar, eu vou usar hormônio. A estética é o eu não vou reflexo. definhar. A estética é o final, né? Exatamente. Você tá bem consigo mesmo. Gente, é só uma consequência. É só uma E outra, meu amor, se não treinar, não fica bonito, não. Se não informar, fica feio pra Exatamente, caramba. Fica ansioso, fica com milão, né? Não fica bem. Não tem resultado estético que apareça sem disciplina, sem foco, sem determinação, sem dieta, né? Que fique bem claro. Porque também já vem o outro lado. Muita gente de corpo bonito é julgada como pessoas que usam hormônio sem necessidade. As pessoas estão tão descrentes do próprio potencial de melhorar a sua estética, nem tentam mudar o estilo de vida e acham que quem conseguiu só consegue com hormônio. É isso. Né? E você vê que você consegue resultados bons. Se o paciente precisa de hormônio, não tem para que usar. Mas se precisa, tem que usar. Claro, é remédio. Exatamente. A maior discussão aqui é justamente que as pessoas... A gente não trabalha com indicando hormônio para quem não precisa, né? Mas como saiu essa informação na mídia, gerou um medo de muita gente. Medo. Vários né? pacientes meus me ligando e perguntando assim, Exatamente. eu vou conseguir continuar o tratamento? Vai, porque Isso. você não usa para estética, você usa porque você Né? precisa. Agora vocês vejam, Né? as pessoas não conhecem as diversas faces de uma deficiência hormonal. As pessoas não entendem que depressão pode estar associada à deficiência de testosterona. Total.
Fadiga, Mas as pessoas não entendem. baixa produtividade. As pessoas não entendem, as pessoas acham que deficiência de testosterona está relacionada à impotência masculina e falta de músculo. Só. Profissionais de saúde. Então eles não entendem. Tem muito psiquiatra, colega. Agora não, agora está mudando. Os caras estão dosando testosterona dos pacientes que estão depressivos, que estão há muito tempo aí refratários a tratamento. Estão dosando testosterona, estão mandando alguém para alguém repor. Ó, não sei mexer com isso, mas você vai nesse cara aqui que ele vai ajudar a gente. Né? Tiago, e assim, a endometriose. Endometriose, que a as gente pessoas falou. pensam que a endometriose é uma doença que vai dar somente um sangramento intenso na menstruação, dor na relação sexual e uma TPM muito forte. Ela dá sintomas 30 dias em todos os aspectos. Da depressão, da fadiga, da infertilidade. Professor Elcimar Coutinho, o pai dos implantes hormonais aqui no Brasil. Né? Deus o tenha, Deus o em tenha. bom lugar. Morreu em 2020, com 90 anos, testosterona de 1000. Maravilhoso. Né? Implantado de testosterona, repondo a testosterona dele, morreu de Covid, não tem nada a ver com testosterona. Ele já dizia, as mulheres têm o direito de não sangrar. O professor Elcimar dizia, mulher não foi feita para sangrar. Se você pensar que nós somos bichos, mulher foi feita para engravidar todo ano. Mas como nós não somos bichos mais, a mulher não engravida todo ano, o médico tem que dar para a mulher a possibilidade de não sangrar todo mês, de não ter enxaqueca todo mês, de não ter anemia ferropriva todo mês, de não ter cólica todo mês, de não ter, enfim. Então a mulher tem o direito de não sangrar. Dr. Elcimar. Dr. Elcimar foi no primeiro Congresso Mundial de Endocrinologia. Eu pesquisei na biografia dele. Eu vi também. Então, assim, o cara... Eu estudei com ele. Nós estudamos, né? Então, assim, o cara inventou uma substância, né? Inventou não, ele trouxe para o Brasil, aperfeiçoou uma substância maravilhosa que é a gestrinona, né? Que é uma substância capaz, pela ação antiestrogênica dela, de agir em todas essas doenças estrogênio dependentes, como endometriose, adenomiose, miomatose, uma série de coisas, agir em alterações do temperamento, causadas pela oscilação. TPM forte, a indicação. Né? Exatamente. Indicação médica, gente. Indicação, viu? De usar hormônio. O corpo fica bonito se você treinar e fizer dieta, mas não foi feito para estética. E aí o que acontece? Deu-se uma roupagem nova para a gestrinona, né? E aí os caras começaram a chamar a gestrinona de chip da beleza. Ai, e aí Senhor. desvirtua o trabalho feito pelo professor Elcimar ao longo de anos. A substância que é segura, quando bem indicada. E aí a gente corre o risco de ter o implante de gestrinona proibido no Brasil. Isso é um absurdo. E assim, Tiago, vai fazer 11 anos esse ano, né? Segundo semestre. E desde que eu aprendi muito sobre implante, eu sempre falei nas minhas redes sociais, gente, implante de gestrinona é um medicamento incrível quando bem indicado e não é chip da beleza. Parem de buscar esse uso do implante, porque vocês vão marginalizar algo que é incrível. E eu já recebi no meu consultório mulheres que se submeteram ao uso do implante sem indicação com resultados catastróficos. Consequências péssimas. Mulheres com tendência à androgenização, mulheres com SOP. Isso. Exatamente, síndrome metabólica. A SOP, metabólica. a SOP não androgênica, né? A gente tem lá os fenótipos, os 4 fenótipos da SOP, apresentações. Tem uma apresentação que é não androgênica. Essa apresentação não androgênica ainda pode ser aventada a possibilidade de usar gestrinona. Mas a maioria das SOP, ela tem um componente androgênico, de excesso de hormônios masculinizantes, que contraindica completamente o uso de gestrinona. Exatamente. Você não pode pensar para uma mulher que precisa emagrecer como primeira opção, implante. Não tem nada a ver com o raciocínio da coisa. Exatamente. Você vai piorar a vida dela. E aí, É nessas essa coisas, questão, né? é nessas coisas que o CFM acerta em se posicionar. Isso. Mas aí deu uma rasteira que derrubou os errados e os certos. Exato. E É aí saber- acaba chegando numa consequência assim, né? A gestrinona, como vocês estão falando. E realmente ela foi feita para doenças ginecológicas, né? E aí corre o risco de realmente Corre o risco. Anote isso. não ter mais Corre o um risco. tratamento que é maravilhoso para quem tem endometriose, adenomiose, cólica, enfim. E aí vai acabar que não vai ter mais, né? Então a gente tem que estar se ponderando. E aí a gente volta para isso.
né? É o bem comitê, complicado. é o bem comitê complicado. dentro Mas é do uma conselho coisa, que precisa estar. é uma coisa que inserido o Conselho de nesses Medicina contextos. jamais vai ter controle sobre o profissional bom e o profissional ruim. Vai ter bom e ruim em toda a área, gente. Vai ter quem estuda, quem não estuda em toda a área. Vai ter aquele que só está interessado em vender e lucrar com o implante, independente de indicação. E cabe a cada paciente a liberdade de escolher um bom profissional, de O mercado observar. regula. É. Exatamente, entendeu? Ah, porque eu botei um implante e acabou com a minha saúde. Porque você não foi no profissional bom, que lhe investigou, Mas é isso, que não amiga, sabia acho- se você tinha indicação ou não. Eu acho que a forma de fiscalização é que está errada. Entendeu? Amiga, vai piorar. E vai piorar, a gente sabe que vai piorar, que a sabe medicina por quê? no Brasil tá está ficando cada vez pior. É muita faculdade, as pessoas E não tá precisam so- estudar para totalmente passar fora mais. do controle isso, está totalmente fora do Fora do controle, controle. entendeu? O nível dos médicos. Mas é isso, é você ir atrás exatamente das formações, né? Das escolas de formação. Pessoal Começa não por tá, aí. pessoal tá abrindo o cerco na O médico não base. vai lá e não vai tirar o seu CRM, Vai. né? Pagou, Entendeu? passou, entrou Então é e pega isso, o CRM. é isso. E aquele carimbo, minha gente, aquele carimbo tem um poder. O problema, minha Né, gente, que é as que não pessoas tá não aqui sabem a no responsabilidade topo. é O muito problema não tá grande. aqui no topo. O problema tá na entrada. Tá desde o começo. Numa pessoa que não foi habituada a se esforçar muito para passar no vestibular, de um curso que tem um impacto no que existe de mais importante no mundo, que é vida. Gente, você vai lidar com a vida de outro ser. Eu desconheço algo mais sagrado do que isso. E aí, você tá nivelando por baixo. Porque o funil tá desse tamanho aqui, ó. É. E a Tem que gente, saber separar. mano, que trabalha com vitaminas, minerais, hormônios, desde quando não era hype, né? Porque hoje a gente, goste você ou não, a gente é old school nesse negócio. A gente é velha guarda já. 10 anos de formado, É verdade. a gente já é velha guarda. Quando a gente formou era outro universo, não era É, o que está hoje, é. né? A gente gosta disso desde quando não era hype. É. Eu me lembro quando eu me formei, a residência de medicina do esporte na Unifesp era 0,5 candidato por vaga. Meio candidato por vaga. Tinha mais vaga que candidato. Ninguém ligava para exercício, nutrição, hormônio. A gente nem é ensinado sobre isso na faculdade. Ninguém nem Nada. fala disso, Não. né? Nada. Quem tá nesse negócio desde o começo é porque gosta. Né? É verdade. E porque teve visão, né? Porque é o sentido da coisa. Quando você se apaixona pela fisiologia mesmo, que você entende, você consegue enxergar que tá tudo ali. Pois é. É difícil pra Mas mim se dizer- você não gostar, Sério. você não consegue acordar 4 da manhã para estudar. Você não consegue O chegar em ritmo casa da à gente. noite, botar sua filha para dormir e estudar. É difícil. Você tem que gostar, você tem que fazer aquilo por prazer. Se você vai porque virou algo lucrativo Mercado, ou porque pelo virou mercado, hype, Ai, exatamente. meu amigo. você vai ser entrando- superficial e você vai fazer análises erradas e você vai assessorar seu paciente de uma maneira equivocada. E você não está fazendo aquilo ali porque é o negócio que brilha seus olhos. Esse é o problema hoje em dia. Tem muita gente prescrevendo hormônios, esteroides, né? Tem muita gente fazendo procedimentos estéticos, dermatológicos, etc. Apenas porque o mercado cabe. Porque existe Porque ganha dinheiro. procura. Porque existe procura. Né? E não porque gosta. Então, você falou, foi muito feliz aí, né? Precisa fazer uma análise, uma anamnese muito bem feita, uma consulta que não é de 20 minutos, né? Precisa individualizar os tratamentos, precisa conhecer o que a pessoa quer. Eu tô com a testosterona de 300, eu quero fazer reposição, doutor Tiago. Beleza, bicho. Nos próximos 6 meses, você pensa em ter filho? Não penso. Tô tranquilo. Tá bom, então vamos fazer sua reposição. Não, eu tô vendo com a minha mulher, talvez a gente vá liberar daqui Então, a pouco, não dá tá? pra Meu usar. amigo, não dá pra gente te dar testosterona se você tá planejando ter filho. Porque você vai diminuir a sua contagem de espermatozoide enquanto você usa testosterona. Ai, Tiago. Então você precisa falar, a gente vai ter que dar um jeito, a gente vai usar um clomifeno, uma substância que possa melhorar um pouquinho a sua testosterona, mas testosterona exógena é contraindicada no momento, porque a Depois testosterona você usa. exógena vai fazer você ter diminuição de contagem de espermatozoide, vai prejudicar a tua fertilidade. Não adianta a tua esposa estar indo na doutora Eugênia para trabalhar a fertilidade dela, questão de óvulo, de investigação, de alterações anatômicas e tal, e você está fazendo reposição de teste, meu amigo. Você não vai engravidar ela.
Então, Exatamente. essas coisas... Ouvir o paciente, né? Ouvir Não, o paciente. isso E assim, que você você quer falou. fazer reposição hormonal de testosterona, por quê? Me fala o motivo. É. Quais são as suas queixas? Porque eu vou avaliar se é necessário você usar agora ou não. Isso. Né? Porque tem muito paciente que chega assim mesmo. Se o médico ele não sabe o que ele está fazendo, ele está ali só para agradar ou para ganhar dinheiro, o paciente chega mandando nele, ó, eu vim aqui porque eu quero usar testosterona. Eu recebi não sei essa se você precisa, Eu recebi essa mensagem ontem. você só vai usar se você precisar. Mas isso é importante exatamente pelo contexto que a gente estava conversando aqui. Então, se você não tem essa visão, né, você não vai ter essa preocupação e esse cuidado. E a gente recebe isso hoje. Eu digo que eu recebo. Né? Demais, Paciente que vem, demais, mas como é que você está usando demais. testosterona se você está querendo ter filho? Você falou para o seu médico Olha, isso? e não é E aí a pouco, gente viu? entra nessa questão dos outros profissionais, amiga, que são não médicos. Eu e a Entendeu? Eugênia, Que estão eu e a liberados Eugênia. para fazer. Não tem essa percepção, não vai ter. Eu e a esse Eugênia, a gente cuidado. arranca os cabelos, Tiago. Chega a dar um azia, o negócio. É, Olha, entendeu? Isso a tem que gente, ser são falado. casos reais, viu? E não é raro. Né? E é nisso, eu acredito que quando o CFM fez essa resolução, foi pensando nesse tipo de coisa. Porque um casal querendo engravidar, a mulher com doença autoimune, e treina crossfit, e ela tem um corpo bacana. E aí ela procurou um médico. E quando ela chegou lá, ela disse para o médico, não, eu vim melhorar minha saúde, eu quero repor vitamina. E ela estava agendada para ir em mim, só que a consulta ia demorar um pouquinho. E aí ela disse, eu quero tomar umas vitaminas, eu tenho doença autoimune, eu já faço acompanhamento com a minha médica, mas aí eu não arrumei vaga para voltar agora. E aí eu queria, né, continuar suplementando algumas coisas até conseguir voltar lá. Parece que ele não ouviu nada do que ela falou. Porque ela disse assim, e eu tô liberada para engravidar. Não, tá bom, olha, eu vou passar aqui uma suplementação para você, você vai ficar muito boa no crossfit, oxandrolona, espironolactona. Quando ela chegou primeiro na Eugênia. Aí a Eugênia olhou assim e fez, não foi? Ozempic, oxandrolona, Liberada pra espironolactona, sendo que ela engravidar. tá magra. É. E ela não é compulsiva por comida. Aí a Eugênia olhou assim e fez, mas tem certeza que essa prescrição é sua? Mas você falou para ele que tava querendo engravidar? Aí ela disse, falei. A Gina gelou na hora, né? Falou comigo. E aí, a sorte foi que ele prescreveu para o marido dela testosterona. Ele querendo engravidar a mulher. Sem querer, Então, já assim, deu não muito ouviu. concepcional pro cara. Não, ainda bem, porque já pensou essa mulher engravida com espironolactona? Né? Que dá malformação fetal, se o feto for menino. Não, e melhor foi a resposta. Que ela disse Qual que... foi a resposta que ele deu? Eu não lembro, eu esqueço dessas coisas. Quando você engravidar, você suspende tudo. Entendeu? Ou seja, Então, assim, nunca. é muito perigoso. Tem médico ruim. Gente. Tem médico ruim. Isso Entendeu? a A gente gente tem precisa que ter esse falar. cuidado. E aí, aproveitando o É. assunto, né? Pensando até do ponto de vista estético. Mulheres, vocês não foram feitas para essa carga de androgênio, de hormônio masculino, tá? Vocês vão ter mudanças corporais, e eu não estou falando de voz, nem de queda, não estou falando dessas coisas bizarras. Eu estou falando de perda de linha de cintura. Eu tô O falando, bumbum fica eu estou falando de ter uma diminuição no glúteo, que vai te deixar meio Estranha. quadrada, estreita, parecido com o glúteo de um homem, tá? Então, a mulher não foi feita para usar uma carga. Eu vejo muitas prescrições de excesso de hormônios androgênios para mulheres. Então, oxandrolona em doses altas, testosterona em doses altas. Mulheres, vocês vão perder a silhueta feminina de vocês se vocês usarem hormônios masculinos nessas doses, tá? Não é assim que funciona a coisa, não é legal. Então, fiquem atentas a isso. Ah, mas eu quero melhorar a performance. Veja se é isso mesmo que você quer. Porque daqui a alguns anos, você não vai estar nem pensando em performance, nem em crossfit, nem em nada, e você vai continuar com a voz de pato. É verdade. Não, e Tiago, ainda tem as outras questões, porque a gente está numa época que todo mundo pensa que a falta de disposição é falta de hormônio. As pessoas elas estão valorizando pouco os disruptores endócrinos. As pessoas estão desvalorizando pouco a inflamação, a fadiga mitocondrial. Gente, isso é a base da biologia, da fisiologia humana. Molecular, dentro de cada célula. Nós somos um amontoado de células. Isso existe nas nossas células, da cabeça aos pés. Se esse mecanismo não estiver funcionando bem, ou se algo influencia nesse mecanismo, vai ter fadiga. Não necessariamente é hormônio. Só que todo mundo, quem não estuda, está interpretando fadiga como falta de hormônio.
É verdade. Ou então diz isso pro paciente. Né? Ninguém se pergunta do sono, né? É. Como é que E você dorme? a gente vive num mundo estressado, né? Ninguém pergunta todo mundo disso. Não, tudo sobrecarregado. mudou, né? Tudo mudou. Oh, deixa eu fazer uma pausa, minha gente. Ah, Os nossos passa. comerciais. Nós temos A gente tem patrocinadores. patrocinadores, viu? A gente tem que fazer uma pausa rapidinho, a gente volta já, tá? É isso aí. Há 40 anos no mercado alagoano, a farmácia de manipulação FHN vem promovendo saúde na medida certa. Manipulamos medicamentos magistrais, homeopáticos, dermocosméticos, fitoterápicos, alopáticos e nutracêuticos. A qualidade dos nossos medicamentos e a excelência em nosso atendimento sempre foram os pilares que nortearam nossa trajetória. Por isso, pensou em manipulados? Conte com a FHN, Maceió e Arapiraca. Ah, e enviamos para todo o Brasil! Noites, eu sou quem você procura para o seu descanso. A minha satisfação é vê-lo acordar com toda a disposição para mais um dia enfrentar. Eu sou bom sono, feito pra durar. Eu sou bom sono, pode confiar. Bom sono é o melhor colchão do Brasil, tem que respeitar. Voltamos da propaganda. Bom, Vamos lá. vambora. E aí, qual vai ser o ponto de partida da volta? Vou deixar com o Tiago. Eu quero falar sobre uma situação que a Eugênia conhece bastante, porque é um debate que existe dentro da ginecologia, né? Tem uma linha de ginecologistas que é clara quando acredita, inclusive o professor Elcimar Coutinho era um deles, né? Essa linha é clara que fala o seguinte: olha, um dos hormônios que precisam ser repostos na mulher, principalmente no período de menopausa, após a menopausa, é a testosterona. Não é só estrogênio e progesterona. A mulher diminui a quantidade de testosterona também. Então tem que repor. Outra linha acha que não, que testosterona vai matar a mulher. Então sempre existiu na medicina esse debate. Um lado fala, mulher precisa repor testosterona, o outro lado fala, testosterona para mulher é loucura, vai aumentar a chance de infarto, de AVC. Se a mulher tomar testosterona, ela vai morrer. Beleza. Recentemente, nós tivemos um surgimento, né, um advento advento social, né, que é a manifestação maior das pessoas trans. Sim. Então, nós tivemos os homens trans, que são pessoas biologicamente mulheres, nasceram mulheres, e em algum momento da vida encontraram uma discrepância com a sua natureza biológica e a maneira com que ela se vê no espelho. Então, ela nasceu mulher, mas ela se enxerga como homem. Como é que a medicina vai ajudar essa pessoa? Porque, lembrem-se, o papel da medicina é curar quando possível, mas ajudar sempre. E diminuir a dor. Como é que a medicina vai diminuir a dor dessa pessoa, dessa mulher? Vai fazer a transição sexual dela. Então, a mulher biológica vai usar hormônios masculinos para ter caracteres físicos masculinos. Né? Testosterona. Exato. Então, pegou-se essas mulheres biológicas, fez a transição delas para homens trans, dando testosterona na mesma dose que quem toma, eu. E aí elas O que mudaram a aconteceu? Você que estética. está em casa, me diga aí. Essas pessoas morreram de infarto, de AVC? Não. O efeito colateral para essas mulheres, para esses homens trans, foi calvície, engrossamento da voz, aparecimento de pelos, barba, etc. E viu-se que a mulher não morre usando testosterona em dose de homem. É verdade. Ah, mas você está tirando isso de onde? Estudos com mulheres trans, com homens trans. É assim que se faz a mudança de Então, aparência. pessoal, por que eu estou falando isso? Porque anabolizante não é um tema para você rotular como bomba. Que E mata. aí eu vou ser meio agressivo a primeira vez, mas eu vou falar. Como alguns retardados falam assim, ó, bomba, tô fora. Você não pode rotular anabolizante como bomba de maneira leiga e acabar com o debate, porque é um assunto que a cada dia muda. Antes dos homens trans, todo mundo achava que se mulher tomasse testosterona, todo mundo não, uma parte achava que se mulher tomasse testosterona ia morrer de infarto, AVC, etc. Exatamente. E aí não morreu. Exatamente. E a sociedade endócrina tem até metas para homens trans de testosterona. Chuta aí qual é. Igual a minha. Até 1.000, de 300 a 1.000 é a meta da SBEM para tratamento de homens trans, para transição de gênero.
Lembrando que isso daí é um exemplo clássico do uso de anabolizante para estética. Mudança estética. Mudança de imagem. E aí, vai ser proibido isso daí, doutor Tiago? O que a... Quer dizer, foi proibido? O que é... Não foi porque a sociedade enxerga... Ele considera A diferente. sociedade foi feliz em perceber Foi que existe feliz. uma dor Isso. na pessoa, né? Que olha no espelho e não se enxerga com o gênero que acha que deveria ter. Então, eles foram felizes nesse ponto e trataram isso aí como essa dor, como uma necessidade. Agora, quem é que fiscaliza a dor do outro? Talvez a dor de uma mulher pode ser que ela tenha mamas pequenas. Será que vai ser proibida a colocação de prótese de silicone também, porque é estético? Talvez a dor de uma pessoa seja um nariz. Será que rinoplastia vai ser proibido? Talvez a dor da pessoa seja acne. A gente vai proibir o Rocutan? Talvez a gente vai proibir, você que está em casa, será que você nunca ouviu falar que uma menina de 16, 17 anos com acne, espinha na adolescência, toma um anticoncepcionalzinho. Anticoncepcional é hormônio. Vai proibir? Acne é estética. Quem Não é vai proibir. Sabe quem por é que que não vai proibir? fiscaliza a dor doutor das Tiago? pessoas? Não vai proibir porque o mercado do anticoncepcional lucra muito. Então a pergunta é, quem vai fiscalizar a dor das pessoas? E se a dor de uma pessoa for ser um cara que tem 1,70 m e 50 quilos, magricelo? A dor dele é que ele Ih, é caquético, sarcopenia. ele não tem músculo. Quem é que vai dizer que a dor desse cara não é forte o suficiente para ele tomar uma medicação que ajude ele a ter mais massa muscular? Eu acho muito... E complicado Tiago, isso aí. músculo é um órgão, né, gente? A gente conhece as mioquinas. O músculo é um órgão endócrino. Exatamente, as mioquinas que atuam em todos os sistemas do nosso corpo. O músculo é necessário, fundamental para a vida, sustenta osso. A minha pergunta é, quem vai fiscalizar a dor dos outros? Quem vai dizer que essa dor é justificativa e essa não é? Eu quero saber quem vai fazer isso. E a que nível de hormônio é considerado estética? Muito bom. E que nível de hormônio é considerado tratamento? Porque vai depender muito de cada Gente, situação, o gente. fato real é debate que importante. o uso do hormônio ele vai mudar a sua estética se você treinar e fizer dieta, porque também se não fizer não vai mudar, né? Mas isso é uma consequência do uso do hormônio. Existem muitas indicações para uso e tem que conhecer as indicações. Procure um bom médico para que ele use de acordo com as suas indicações, porque a indicação existe, todas elas vão respingar na estética, vão parar nesse debate da estética, sem sombra de dúvidas, né? E cabe a cada um escolher o médico que merece, porque tem Eu gente acho boa e que gente ruim. Isso é uma discussão que, assim, o conselho ele precisa rever essa resolução. Eu acho que é preciso realmente pensar melhor, Sinceramente, rever. É preciso Porque, rever, mas assim, acho que as não coisas não vão mudar. não vão. Vocês acham que as coisas vão mudar? Lógico que Quem não, quer porque, usar gente, como sincera- fins apenas estético, como Vai comprar anabolizante, sabe vamos dizer aonde? assim. Vai comprar numa vai ser garagem. pior, exatamente. Vai comprar no mercado negro, não vai no médico. 90% dos usuários não passa com médico. Não passa, exato. Primeiro de tudo. Os 10% que passam, agora não vão poder passar. Né? Do pessoal que usa aí... Na verdade, a estatística é 90% das pessoas que usam esteroides não passam com médico. Esses 10% aí vai ficar quem faz reposição e quem não faz, eventualmente um atleta, como eu já falei, de fisiculturismo, ele vai ficar órfão de médico. Não, ele vai Porque ser marginalizado. E eu repito para você que está em casa. E é um perigo, eu tenho né, inclusive. 0 pacientes fisiculturistas. Zero. Também não tenho. Não. Então eu não estou falando por mim, porque não me afeta. Eu estou falando pelo cara que vai ficar órfão. Quem vai pedir exame para ele? Isso. Quem vai prescrever para ele pegar na farmácia ao invés de comprar no mercado negro? Então, assim, estou falando que é certo ou errado. Não estou falando isso. Estou perguntando quem vai cuidar dessa pessoa. Porque eles não vão Não, e deixar até de que usar. ponto? E Vai o esporte acabar o esporte? Vai acabar? Não vai acabar Não o vai. esporte, eles Só não vão cresce. deixar de usar. Não vai acabar o esporte, eles não vão deixar de usar. Mas aí tem o outro fato, né? Pessoas que não sabem o manejo, outras sociedades não médicas estão permitidas usar. Vão ser eles que vão ficar prescrevendo sem saber manejar. Exatamente. É isso Vai ser aí. bem por aí. E no final das contas, a nossa atuação como profissional nada muda, continua a mesma coisa. Continua. Né? Mas a gente vai continuar, ou talvez começar a receber pessoas mais prejudicadas para a gente consertar aquele dano. Estejamos essa é uma preparados. observação importante. Exatamente. Para consertar os As danos. complicações. Isso. Os meus pacientes têm deficiência formal de testosterona. Então, é um paciente que vem,
que é diabético, que é hipertenso, que Obeso. é obeso. Obeso é o principal. No meu consultório hoje é o principal. Obeso e reposição hormonal. É o principal. Obeso, andropausa. Isso. O que eu mais atendo no menopausa. consultório eu acho que 70% são obesos, 25% são pessoas que precisam fazer algum tipo de reposição hormonal, mulher na menopausa, homem aí na andropausa, 5% são atletas. Hoje é assim, né? Até porque o nosso estado precisava de um médico do esporte para dar apoio aos nossos atletas, né, doutor Tiago? Por favor. Então, assim, cara, me preocupa, viu? Me preocupa. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O que mais me preocupa, eu já falei, vou repetir, é você colocar como coisa negativa, pejorativa, ganho de massa muscular. Então, o posicionamento não se pode usar anabolizantes para fins estéticos, de performance e ganho de massa muscular. Como se ganhar massa muscular fosse algo. Ganhar massa muscular é o tratamento para muitas doenças. Exatamente. Exatamente. Para todas. Mas é isso. Para todas. Deixa seu recado final pra gente poder, porque eu adorei. Estaria aqui, ó. Vamos fazer mais a noite podcast. Vamos convidar o Tiago pra vir de novo. Com certeza. Ele escolhe o tema. Né? Ele Estou escolhe aqui o tema. com vocês O quantas vezes bate-papo é vocês maravilhoso. Nossa. Vamos lá. Foi um bate-papo muito bom. Né? Ai, gente. Muito proveitoso. Eu acho que a mensagem é a seguinte, para você que está em casa, né? É entender que hormônio não é bomba, não são sinônimos, tá? Eu não sei o que é bomba. Uma pessoa que usa o termo bomba, para mim, ela é leiga, tá? Mas o uso é diferente do abuso. Essa é a mensagem principal. Usar drogas de origem veterinária não é uso médico, uso clínico. O seu médico ele não vai te dar uma receita para você comprar na farmácia de uma droga para uso veterinário, porque não existe na farmácia. Quando a gente usa substâncias e drogas que existem em farmácia, testosterona, nandrolona, oxandrolona e algumas outras, a gente está fazendo uso clínico. A pessoa tem indicação, a pessoa tem deficiência de massa muscular, a pessoa tem uma deficiência hormonal. Deficiência hormonal é ruim para a saúde. Então, testosterona baixa aumenta risco cardiovascular no homem e na mulher. Testosterona baixa aumenta a chance da pessoa ter doenças metabólicas. Depressão, diabetes. Testosterona baixa facilita a deposição de gordura visceral. Baixa produtividade. Tudo. A gente vive num mundo que está todo mundo com necessidade de produzir. Exatamente. Gente, é combustível. Hormônio é vida. Parem com isso. A vida existe por causa dos hormônios. Antigamente, as mulheres iam entrando na menopausa e o que mais se verbalizava era assim, cheguei ao fim da vida. O túnel tá ficando escuro e vem aquela depressão. A maioria das mulheres vai entrando na menopausa, ela vem a depressão. E o homem vai ficando ranzinho, irritado. Isso é falta de hormônio, meu povo. Não precisa ficar velho assim. Eu coloquei um implante hoje numa mulher de menopausa, a mulher com 43 anos, menopausada, 10% de gordura. Academia todos os dias. Arrasou. Menopausada. E você trouxe um assunto agora que é muito importante. E hoje em dia a gente vem vendo isso, né? Eu trabalho com reprodução e vejo, devido a toda essa exposição, a nossa genética está mudando, né? Toda essa poluição, esses disruptores endócrinos, né? O nosso solo, tudo, né? Tá tudo mudando muito. E a gente tem observado que as mulheres estão, inclusive, aumentando o índice de mulheres com menopausa precoce. Uhum. Entendeu? Nível de estresse muito alto. Nível de estresse, então, assim... Cortisol baixo, que baixa DEC, baixa estradiol. Não envelhecer dessa forma. Exatamente. Né? E como você falou antigamente, o que a gente tem no mercado, vamos dizer assim, na indústria farmacêutica. Tradicional. Mesmo, tradicional, né? A gente tem aqueles repositores hormonais, né? Onde a gente não tem testosterona dentro dele. A gente não tem. Tibolona, para todo mundo. Tibolona, pronto. A gente vai encerrar não, que eu vou botar fogo no parquinho. Os implantes, por exemplo, né? Os implantes hormonais de estrógeno, de progesterona, de testosterona na menopausa. É importantíssimo. Agora, a gente tem que estar com um profissional que é experiente e que sabe, é capacitado para isso. A gente sabe que tem um hormônio que vende na farmácia, que é estradiol de égua, né? Que hormônio é esse? Tem um monte de menina de 15 anos usando, começou a menstruar, namorar, a mamãe leva logo no ginecologista e vai lá usar hormônio da égua.
Anticoncepcional, mulheres. Isso aí. Mas é isso. Então, E assim, aí? pessoal, o uso é diferente de abuso, tá? Se você tem aí condições, vá a um profissional que dose os seus hormônios. Dose sua testosterona, dose seu estradiol, veja se você pode melhorar de alguma maneira a sua vida, avaliando como é que estão os seus hormônios, se existe necessidade de reposição, se não existe, porque eu noto que é uma coisa muito esquecida. Então, às vezes, eu faço acompanhamento com especialidade X ou Y. Olha, nunca tinha dosado minha testosterona, né? Eu falo, velho, você é diabético, né? Então, assim, Eu peguei uma mulher de minha 80 mensagem anos. é essa. Ampliar, né? Peguei uma mulher de 80 anos com fibromialgia e médica. E aí solicitei para ela testosterona. Ela, por que você está me solicitando testosterona? Agora vai eu ensinar para uma médica de 80 anos o motivo de eu estar pedindo exame de testosterona porque ela tem fibromialgia. Amiga, mas aí Ela é não vai isso. aprender nunca. Mas tem que Mas a gente vai falar cada vez mais. Até esse povo aprender. Mas vai, porque vem de uma medicina diferente. Água amiga. mole, pedra dura, tanto bate Entendeu? até que fura. E a gente precisa... Nós somos incansáveis. Nossos hormônios estão ótimos. Somos Sexta-feira, 9 horas da noite, cheio de energia. Hormônio lá em cima. E as coisas chegaram até aqui. Incansáveis por e isso. imparáveis. Porque existem pessoas assim. E incansáveis unidos. e imparáveis, é isso. Gente, eu adorei. Meninas, que alegria, hein, conversar com vocês hoje aqui. Obrigada, viu? Bem-vindo, amigo, Maravilhoso. bem-vindo. Vamos E falar aí? mais. Pra esse povo não cansar de ouvir a gente e dormir assim. Eu ouvi que a doutora Manu, doutor Tiago e doutora Eugênia falaram isso. Vou ouvir de novo, repitam o podcast, mande pra todo mundo. Compartilhe. isso Vou publicar aí, em todo gente. canto. Hormônio é vida, mas tem indicação e tem que ter alguém entendido do assunto pra poder prescrever. E se vier debater, meu amigo, esteja embasado. Porque Exato. senão você vai levar pedrada. Adoro! Adorei. Agora tem um homem no Fechou time, viu? com essa, Vocês fechou tenham com essa. medo, viu? Foi ótimo, gente. Obrigada, até o próximo.